Que a paz de Jesus ressuscitado, o amor de Maria, estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos na segunda-feira da oitava da Páscoa. O Evangelho de Mateus está no capítulo 28, de 8 ao 15. As mulheres partiram depressa ao sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A comunidade dos discípulos do Senhor começam então a fazer a experiência do ressuscitado. Ontem foi o contato com o sepulcro vazio. Agora eles começam a ter contato com o ressuscitado. As mulheres que vão ao túmulo voltam correndo para contar aos outros o que viram. E no caminho, o Senhor as alcança. A alegria contagia o coração daquelas mulheres que se prostram diante do ressuscitado e abraçam os seus pés. A mensagem do ressuscitado àquelas mulheres foca-se em duas expressões. Alegrai-vos, não tenhais medo. A ressurreição deve trazer ao coração de todo cristão a alegria. A alegria de saber que há um Deus por nós, há um Deus que vela por nós, que alcança vitórias para nós. Um Deus que é mais forte que a própria morte. Alegrai-vos. Contudo, muitas vezes, as dificuldades, os percalços da vida vão querer nos intimidar, nos querer amedrontar, e o ressuscitado então vem nos dizer: não tenhais medo. Pois se o medo nos invade, a alegria desaparece. Mas se dominamos o medo, a alegria permanece. E a característica maior de um seguidor de Jesus Cristo é justamente a alegria pelo encontro com o Senhor e a ousadia que faz a gente ir à frente sem se deixar deter pelo medo. Mas é bom que a gente também frise o pedido do ressuscitado às mulheres: diga aos meus discípulos que voltem para a Galiléia, lá eles me verão. Então vejam vocês, todo o evento Cristo teve início na Galiléia. Jesus era galileu, Nazaré ficava na Galiléia. Cafarnaum, onde Jesus viveu os 3 anos de sua vida pública, ficava na Galiléia. A Galiléia é a sementeira do evento Cristo. E agora, Jesus ressuscitado deseja que os apóstolos partam em missão a partir de onde tudo começou, da Galiléia. Voltem para a Galiléia. A Páscoa, então, é uma mensagem de não ter medo de recomeçar. Muitas vezes na vida a gente precisa recomeçar. A Judéia era o lugar da morte, mas também o lugar da ressurreição. Mas foi na Galiléia que as pessoas, de modo muito especial os apóstolos,
mergulharam fundo na intimidade do Cristo para de fato compreender o que aconteceu na Judéia. Se não fosse a experiência da Galileia, ninguém haveria de compreender o que se passou na Judéia. Por isso é preciso voltar ao primeiro amor, se refazer a partir da experiência desse primeiro amor, para depois sim partir. Nunca tenha medo de refazer a estrada. Nunca tenha medo, receios de voltar ao ponto de partida. Na vida, muitas vezes, isso é essencial. Recomeçar, voltar ao ponto de partida. Isto é humildade, de perceber que aqui não é o lugar para que eu esteja. Esta não é uma realidade para mim. Essa situação não pode permanecer na minha vida. Eu vou recomeçar. Mas agora nós precisamos perceber como os sumos sacerdotes foram astutos para tentar sufocar a mensagem de ressurreição, de que Cristo havia ressuscitado, porque os soldados testemunharam tudo o que aconteceu no sepulcro, a visão que as mulheres tiveram. E eles vão contar aos sumos sacerdotes que compram aqueles homens para que eles passem a mentir. Não compram o silêncio, compram a mentira. Não falem nada do que viram ou ouviram. Diga que vocês dormiram e os discípulos dele roubaram o corpo. Então, o que os sumos sacerdotes espalham no meio dos judeus é que a história de ressurreição que os discípulos contam é uma farsa, é uma mentira. Na verdade, os discípulos roubaram o corpo, deram um fim no corpo para quererem dosar a mensagem do Cristo, sendo ele o Filho de Deus, o Messias esperado. E o Evangelho termina dizendo que os judeus até aqueles dias acreditavam nisso. Por isso que temos que voltar para a Galileia, compreendem? Porque a Judéia é um lugar onde querem abafar a mensagem do Cristo. Mas é da Galileia onde tudo haverá de recomeçar. Eu gosto de dizer que Páscoa é ressurreição de Cristo que faz ressuscitar nossa esperança, nossa alegria, nosso espírito fraterno. É ressurreição do amor. Aonde estão os conflitos, que ressuscite o perdão. Aonde está o desespero, que ressuscite a esperança. Aonde está a guerra, que ressuscite a paz. Não vamos deixar que as mensagens adversas sufoquem a forte mensagem da ressurreição. Que ressuscite a vida. Que ressuscite a vontade de viver. Jesus está vivo e está entre nós. Vamos para a Galileia. Vamos recomeçar. Sem medo e conservando sempre a alegria. Que o Senhor te abençoe. Mais uma vez te desejo feliz Páscoa e que venha sobre a sua vida a bênção de Deus, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.